Graciane, pastor da Quadrangular Morumbi. Estou passando aqui para convidar você a participar conosco deste culto. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e você vai receber as nossas notificações. Fica com Deus, um beijo no teu coração, Deus abençoe. Lucas capítulo 15, versículo 17. Você que achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: e tornando em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi-lhe: pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus empregados. E levantando, foi ao seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Feche os seus olhos por um instante, coloque a mão no teu coração, se assim você puder, e você vai fazer da tua oração a forma mais simples, mas você vai fazer a tua oração de uma forma tão verdadeira, e vai dizer para que o Espírito Santo fale contigo nessa noite. Pai, nós estamos aqui para ouvir a voz do teu Espírito. Nós estamos aqui, ó Pai, para ouvir a direção que o Senhor tem para cada um de nós. Pedimos, ó Pai, que cada palavra que for mencionada desse altar, ela venha realmente tratar os nossos corações e nos ensinarmos a cada dia mais vivermos na dependência do Senhor. Pai, eu neste momento peço mais uma vez que pela tua bondade, que pela tua misericórdia, o Senhor use a minha vida, ó Pai, e que todas essas palavras realmente sejam palavras mencionadas pelo teu Espírito a falar com a tua noiva, a falar com a tua igreja nessa noite. Pai, nós te damos graça por essa oportunidade de comunhão, de podermos participar, ó Deus, do corpo, do sangue de Jesus. É um convite que o Senhor faz à tua igreja, à tua noiva, e nós estamos aqui por isso. É por esse motivo, desse momento de comunhão, esse momento, ó Deus, de nós compartilharmos as nossas experiências, ó Pai, e as nossas necessidades contigo. E nós queremos, ó Pai, cada vez mais que possamos viver nessa intensidade de crescimento espiritual, para que assim, ó Deus, o nome do Senhor sempre seja exaltado e glorificado através das nossas vidas. Pai, nós te damos graça em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, rapidamente, vocês sabem como eu ministro, e rapidamente eu quero apenas fazer alguns comentários sobre esse texto que é tão conhecido. Talvez dentre todos os textos da palavra de Deus, um texto que até mesmo aqueles que não professam a mesma fé que nós, aqueles que talvez ainda não conhecem Cristo como nós conhecemos, conhecem dessa passagem, conhece dessa parábola. Na verdade, esse é o momento que Jesus está falando com alguns escribas, com alguns fariseus, e também com alguns que estavam condenando, ou até se levantando contra Jesus, porque Jesus estava junto com pecadores. E uma das formas de Jesus sempre falar para que todos entendessem, até aquele que era mais culto, até aquele que era mais simples, Jesus usava por parábolas. E Jesus começa o capítulo de número 15 mencionando sobre a primeira parábola contada, e ele vai fazer menção de uma ovelha que se perde. E aquele pastor, ele deixa as 99 ovelhas e ele vai atrás daquela que se perdeu. Existem alguns historiadores que vão dizer que por causa dessa ovelha, ela estava tão abatida, tão doente, que a posição de uma ovelha, quando ela se sente insegura, ela é deitar no chão e ela simplesmente ficar travada. É por isso que o pastor precisa carregar a ovelha e colocar ela sobre o ombro. Essa passagem vai nos ensinar também sobre uma perca. E essa perca aonde esse pastor, ele vai deixar as 99 e mostra o significado da importância daquela que estava perdida. A outra parábola que Jesus vai contar é sobre uma dracma. Note-se que existia uma mulher que ela tinha 10 dracmas, e aqui não vem o caso, o significado de valor monetário dessa dracma, mas o valor mais importante era o simbólico, aquilo que importava para ela, era algo muito importante. E essa mulher um dia ela perde essa dracma dentro da sua casa.
Só que essa mulher, ela via aquela dracma com tanta importância, que ela começa agora a limpar a sua casa, ela começa a empurrar os móveis, ela começa a varrer toda a sua casa com a luz da candeia acesa. E quando ela acha, tanto a ovelha quando é encontrada, e como a dracma quando ela é achada, o final da parábola vai dizer que Jesus faz uma comparação de alguém que se perdeu no céu, que é alguém que se perdeu, mas quando foi encontrado houve festa no céu. Jesus vai dizer, tanto pela primeira como pela segunda, que existia a festa dos anjos no céu. Quando um pecador se arrepende, nós entendemos que é festa no céu. E agora Jesus vai começar a contar a terceira parábola. E essa terceira parábola, como eu disse, ela é muito conhecida entre nós. E ele vai falar que esse pai, o próprio Senhor está dizendo, se referindo que esse pai tinha 2 filhos, o filho mais velho e também o filho mais novo. Mas um desses filhos, o filho mais novo, um dia acorda pela manhã e talvez ele diz: eu quero tudo que é meu. Só que o interessante aqui é que esse filho nos mostra, nos ensina muitas vezes em cada um de nós, o comportamento de cada um de nós, que esse filho não decidiu de um dia para o outro. Ele não acordou simplesmente só nessa manhã e disse: olha pai, me dá os meus bens. Como alguém que não sai da presença de Deus de um dia para o outro, esse rapaz talvez, ele estava se afastando da comunhão com o pai. Ele estava distante do relacionamento com o pai. Talvez já não era mais o filho que sentava na mesa, que participava do momento de comunhão na casa. Talvez esse filho já não tinha mais diálogo com o pai. Talvez esse filho já não tinha mais relacionamento entre pais e filho. Talvez esse filho não tinha mais um relacionamento de perguntar, de tirar dúvidas. E aquilo que nos leva a afastar desse relacionamento com Deus, nos leva a tomar decisões muito precipitadas na nossa caminhada. Esse jovem nos ensina, justamente nos dias de hoje, pessoas que começam a se distanciar de Deus e elas não vão percebendo. Volto a dizer para vocês e afirmo: ninguém se desvia de um dia para o outro. Ninguém se desvia, ninguém sai da presença de Deus decidindo: olha, hoje eu já não quero mais desse evangelho. Não, nós precisamos notar alguns comportamentos. Quanto tempo nós oramos, quanto tempo nós tiramos de comunhão com Deus, quanto tempo nós levamos na nossa caminhada junto com a nossa família, num tempo de relacionamento para falar da palavra de Deus. Quando isso começa a faltar dentro da minha casa, eu preciso acender uma luz de atenção, de alerta, porque se isso não está tendo mais na minha vida, na minha comunhão, isso é um sinal que eu estou me distanciando de Deus. Estou distanciando do Pai, estou distanciando do relacionamento, da comunhão, do corpo. Literalmente eu estou me afastando. De repente eu já não sinto mais tanta falta de estar num momento como esse de comunhão. Isso é um sinal de alerta. Isso é um sinal que nós precisamos prestar muita atenção. O que eu vejo nesse rapaz são decorrências de fatores que levam ele a tomar essa decisão, mas a principal dela chama-se autossuficiência. É alguém que começa a olhar e ver resultados pessoais na sua própria vida e já começa a entender que não precisa mais de Deus, já não precisa mais da comunhão, já não precisa mais do relacionamento, já não precisa mais de ter um tempo e uma direção de Deus, porque os resultados momentâneos te levam a ter uma autossuficiência. Saber que você tem e saber quem você é muito importante, mas isso não pode ofuscar a tua comunhão e o teu relacionamento com Deus. Esse rapaz, ele decide um dia, e você pedir uma herança para quem está vivo, literalmente você matar o pai no coração. Esse menino matou o pai no coração. O pai estava vivo, Jesus estava contando que esse pai estava vivo, mas esse menino já tinha matado literalmente o pai dentro do seu coração. Ele estava dizendo: eu não quero mais os seus conselhos, eu não quero mais a comunhão da mesa, eu não quero mais o relacionamento com o corpo, com a família. Note-se como isso é muito verdadeiro nos dias de hoje. Quando nós sentimos-se autossuficiente, logo nós já começamos a desprezar os conselhos do Pai. Já não oramos, como eu volto a dizer, como orávamos antes. Já não jejuávamos para pedir uma resposta, para tomarmos decisões como antes nós fazíamos. A autossuficiência. Só que a autossuficiência, ela é importante. Eu fico muito preocupado, entendo o que eu vou falar. Um evangelho que estão pregando, dizendo: você pode tudo, você é o centro das coisas. Ei, deixa eu falar uma coisa para você: você não pode tudo e você não é o centro das coisas. Quem é o centro das coisas na tua vida chama-se Jesus Cristo. Porque quando você descentraliza Cristo da tua vida, você coloca toda a tua vida em volta ao risco de você cair numa ruína, numa queda, num precipício espiritual.
Lembra daquele jovem, aquela outra parábola que Jesus conta, dizendo que um rapaz, a qual ele apanha, aonde no samaritano, ele apanha, e a Bíblia vai dizer que tanto o levita como o sacerdote, eles estão descendo. E eles estão descendo, eles faziam parte do templo, eles andavam em comunhão, eles sabiam como era a condução do templo, mas a Bíblia vai dizer que eles desciam para a cidade de Jericó, um declínio, e aquele declínio mostra a falta de sensibilidade de entender o que está acontecendo com os outros. Quando nós começamos a nos afastarmos de Deus, nós perdemos a sensibilidade do corpo, nós perdemos a sensibilidade da comunhão, nós perdemos a sensibilidade de andarmos juntos e saber que é muito melhor andar em dois, porque se um cair o outro levanta, e nós começamos a olhar para o nosso lado da individualidade. Jesus nos chama hoje para olharmos para dentro de nós. Eu volto a dizer, eu me preocupo com esse evangelho que tem sido mencionado, dizendo: você consegue tudo, você pode tudo. Olha para você, ei, você precisa olhar para você. E cada vez que eu olho para mim, eu vejo a misericórdia de Deus. Eu só estou aqui por causa de misericórdia. Eu só estou de pé porque a graça de Deus me alcançou. Não é por merecimento. É isso que nós precisamos olhar. E é justamente isso que faz esse menino se distanciar da comunhão do Pai. Agora preste atenção. Todas as vezes que você se afasta da comunhão da mesa, que você se afasta do relacionamento com o Pai, que você se afasta do relacionamento com o irmão, você começa a ter um declínio espiritual na sua vida. Esse menino, enquanto ele tem ainda em suas mãos, ele ainda se sente seguro, porque o ter muitas vezes é um momento de segurança, uma falsa segurança. Eu tenho, eu consigo, eu posso. E se nós não notarmos, a nossa vida começa a perder o rumo, e nós começamos a ficar insensíveis, e nós começamos a ficar frios, gelados, e nós não percebemos as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Note-se, preste atenção, esse rapaz só caiu em si quando ele chegou no precipício, no último momento da vida dele. Ele não notou que as coisas estavam acontecendo, ele não notou que as coisas estavam acabando, ele não notou que os amigos que outrora eram amigos porque ele tinha alguma coisa, começaram a se afastar. Ele só caiu em si quando ele estava sozinho. E esse é o grande problema nosso, de nós chegarmos ao fundo do poço para reconhecermos que nós precisamos mudar, que nós reconhecemos que precisamos ser tratados por Deus. Esse rapaz começa a perder tudo. Esse rapaz começa a perder tudo. Há um declínio espiritual. Mas a Bíblia vai dizer que um dia, no versículo 16, ao ponto dele desejar, houve uma fome em toda a terra. Note-se que existe duas formas de você entender esse contexto. Primeiro, a atitude desse rapaz o fez ele perder as coisas, mas a fome que aconteceu não era culpa dele, era consequência de um momento ruim daquela cidade. Note-se que isso causou uma potencialização na vida daquele rapaz, porque nós não sabemos, não podemos dominar todas as coisas. Uma coisa que você precisa entender, irmãos, que as coisas, ela foge muitas vezes do teu controle, não de Deus, mas do teu controle ela foge. Esse rapaz chega a um ponto, e a Bíblia vai dizer aqui, versículo de número 17: e tornando-se em si, é como se a ficha caísse. E hoje, irmãos, olha para cá, em nome de Jesus, eu já corro para terminar a mensagem, mas hoje é dia da nossa ficha cair. É dia de nós olharmos para dentro de nós, é dia de nós refletirmos como está a nossa vida com Deus, é dia de nós refletirmos como está a nossa comunhão com o corpo, comunhão com o reino, comunhão com o nosso Deus. Será que nós temos relacionamento com o Pai? Como está o nosso relacionamento com o Pai? Como está a nossa comunhão com o Pai? Quanto tempo nós investimos na casa, na presença, em oração, em tempo com Deus? Quanto tempo nós investimos na nossa família, em sentar todos juntos? E agora vamos discutir sobre a palavra de Deus. O que você acha disso, filho? O que você entende sobre isso, pai? Aonde está a comunhão da mesa? Nos dias de hoje nós estamos perdendo isso. A internet, as redes sociais têm roubado tempo precioso. E esse tempo que você está perdendo com teu filho, que é adolescente, que é jovem, que é uma criança, ele não vai voltar mais. Ou você investe agora, ou Satanás vai investir na vida dos teus filhos. Nós estamos vivendo um tempo em que a internet tem ditado a vida de muitas pessoas,
têm conduzido, tem pessoas que têm apoiado a sua vida, literalmente a conduzida a tua vida, apoiado na vida de outras pessoas. Olha para cá, irmãos, em nome de Jesus. É um grito do Espírito Santo para cada um de nós. É um grito do Espírito Santo para que a gente possa olhar para essa geração que está vindo e o que nós estamos deixando como legado para cada uma delas. O que nós estamos deixando como legado. Você pode até deixar a herança para o teu filho, irmãos, mas a herança ela vai passar. O que vai marcar na vida do teu filho é o legado que você vai deixar para ele. É aquilo que você plantou como a semente espiritual dentro do coração dele. Esse rapaz cai em si. Esse rapaz reconhece que ele precisa de mudança. Ele reconhece que a posição que ele está não é a posição que o pai dele desejava. Ele cai em si, reconhece, e ele diz: até os empregados do meu pai têm algo de comer. E ele diz: levantar-me-ei. Só que, irmãos, só reconhecer não muda. Você pode olhar para dentro de você agora, e você, através do Espírito Santo, pelo crivo do Espírito Santo, pelo Espírito Santo de Deus, você pode olhar muitas coisas que precisam mudar, como eu preciso. Só que isso só vai acontecer se eu tomar uma atitude em cima daquilo que Deus mostrou para mim. O Espírito Santo te mostra, mas a atitude de mudança começa em você. E nem sempre é bom deixarmos algumas coisas que nos satisfaz. Nem sempre é bom abrir mão de algumas certas amizades. Nem sempre é bom deixar de sentar no meio de umas rodas que muitas vezes agrada a nossa vontade, mas precisamos perguntar se o Espírito de Deus está sentado nessa roda também. Porque, se eu não me engano, na minha Bíblia está dizendo, no capítulo 1, no Salmo, no capítulo 1, vai dizer que nós não devemos sentar na roda de escarnecedores. Eu preciso saber quem são as pessoas que influenciam a minha vida. Eu preciso começar a deixar certas amizades. Não que eu estou deixando o mundo, porque eu vivo nesse mundo. O papel meu é fazer a diferença de mudança na vida dessas pessoas. Não essas pessoas influenciarem a minha vida. Eu sou luz e não sou trevas. Eu preciso ver o que eu estou me relacionando, o que eu estou ouvindo. O que entra pelos meus ouvidos é aquilo que a Bíblia diz: se a tua fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, com toda certeza a incredulidade nessa geração também tenha por sido aquilo que eles estão ouvindo, aquilo que estão entrando nos seus ouvidos. O que você ouve? O que os seus olhos veem? Na sua intimidade, você sozinho. Irmãos, há um grande engano em de nós entendermos que muitas vezes nós achamos que algumas coisas vai passar despercebida. Pode passar pelo homem, pode passar pelo teu esposo, pela tua esposa, pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu vizinho, pelo teu pastor, pode passar, mas pelos olhos do Senhor nada passa. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas a tua intimidade Deus conhece. E aí tem muitas pessoas que falam com uma cara lavada: por que as coisas não acontecem para mim? Por que muitas coisas não dão certo para mim? E eu fico pensando, o Senhor sabe. E se Deus conhece todas as coisas, eu sei que todas as coisas estão nas mãos do meu Senhor, e Ele sabe como conduzir todas as coisas. Deus está tratando a gente hoje, irmãos, porque Deus quer uma igreja madura. Deus quer uma igreja de relacionamento. Deus não quer uma igreja como se fosse um point para que todo domingo a gente viesse aqui se encontrar, porque nos identificamos com a característica da igreja. Nós precisamos, além disso, ter um relacionamento profundo na presença do Espírito Santo de Deus. E Jesus está chamando eu e você hoje para olhar dentro de nós e reconhecermos o que tem atrapalhado a minha comunhão com Deus. Esse rapaz, ele reconheceu, ele disse: eu vou levantar. E a Bíblia diz que ele levantou e foi com seu pai. Fala comigo, atitude de mudança. Fale assim, atitude de mudança. Hoje não é um dia de você só reconhecer aquilo que precisa ser mudado. Hoje é dia de você se posicionar como alguém que deseja uma mudança e uma transformação, e dizer: a partir de hoje eu abro mão disso. A partir de hoje eu abro mão daquilo que tem feito realmente algo que está atrapalhando o meu relacionamento com Deus. Ele vai. E sabe o que é o interessante? A ovelha estava perdida, o pastor foi procurar. A dracma foi perdida e a mulher, ela foi procurar. Só que o pai não saiu procurar o filho. A Bíblia vai dizer o seguinte: o filho sabe o caminho de volta.
E pelo mesmo caminho que o filho voltou, o mesmo caminho que o filho foi, ele também voltou. Só que o detalhe aqui é que o pai estava observando. A Bíblia diz que o pai estava na porta, e quando o pai viu, o pai correu até ele. E isso aí é um outro contexto, porque o pai teve essa atitude, porque ele poderia até ser apedrejado, porque um dia ele desonrou o pai, e a lei era que todo aquele que desonrasse o pai deveria ser apedrejado até a morte. E o pai protege ele, o pai cuida dele. E eu imagino aquele rapaz, como ele chegou, talvez muito tempo já vivendo esse momento difícil, barbudo, mal, cheirando mal, mas o pai não se importa com o cheiro, muito mesmo com as vestimentas dele. A Bíblia vai dizer que o pai se joga e beija ele. Sabe por quê? Por causa de uma atitude. Porque você pode até conhecer alguém que foi ex-mulher, ex-amigo, ex-colega, ex-patrão, ex um monte de coisa. Ex-filho não existe. Você é filho, você é filha de Deus. E não é como você chegou aqui hoje, é como você vai sair daqui hoje. A pergunta é se você deseja essa mudança, se você deseja literalmente ter um caráter de Cristo. E esse caráter muitas vezes vai te confrontar em coisas pessoais, vai te confrontar em coisas que trazem para você um conforto, uma segurança carnal, mundana. E muitas vezes vai ser desconstruído isso. É como se o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus arrancando as raízes do mundo, das coisas que realmente te trazem uma certa segurança, um certo conforto na tua carne. É o Espírito Santo arrancando isso. E talvez no começo parece que algumas coisas parecem sair do teu controle. Fica tranquilo, do controle de Deus nunca sai. A Bíblia vai dizer que esse pai, ele abraça, traz uma veste nova, uma nova oportunidade, coloca o anel, a autoridade novamente sobre a mão daquele menino, porque quem é filho nunca vai ser servo. Filho é filho, e independente do que aconteça, o que você precisa é reconhecer o teu pai como pai. Coloca as sandálias, dá o senhorio novamente, porque os servos andavam descalços, mas os senhores andavam calçados. E Jesus contando essa parábola vai dizer que o pai coloca a sandália no pé, dizendo assim: você não é servo, você é filho. E eu acho lindo aqui. Só que aqui tem um atrito, porque o filho mais velho chega e vê uma festa acontecendo. O pai manda matar o novilho. Não é simplesmente um novilho, era o novilho preparado para este momento. E o interessante é que o pai aqui agora faz uma festa, chama todo mundo. Só que o filho mais velho está trabalhando no campo, e quando ele chega ele vê a festa. E esse filho no campo representa religiosos, publicanos, que quando vê a alegria do filho que voltou, ele vai questionar o pai, dizendo: pai, eu trabalho com o Senhor, eu sou que nem um escravo para o Senhor. Em algumas traduções vai dizer que essa é a colocação que ele diz ao pai: eu trabalho como escravo, e o Senhor nunca matou um cabrito para mim. E aqui Jesus responde nessa parábola que eu acho fantástico: filho, você tem tudo, você não precisa de um cabrito, você é dono de tudo. E sabe o que é interessante aqui, irmãos? Que essa parábola não termina, preste atenção, ela não termina. Essa parábola simplesmente, ela termina no contexto dela sem falar do desfecho final. Eu entendo dentro desse contexto, é como se Jesus contando, dizendo: esse menino mais velho, que era o filho mais velho que estava questionando, representa os religiosos, publicanos, aqueles que eram doutores da lei. Esse filho mais novo é eu e você, gentil, pecador, que um dia saímos, nós estávamos sujos, mas reconhecemos a grandeza do Pai, e entendemos que sem o Pai não dá para viver, voltamos. E sabe o que é interessante, que eu entendo nesse contexto, é que Jesus termina essa parábola, ou melhor, dentro desse contexto, ele tenta mostrar no final dessa parábola a porta aberta, dizendo o quê? Entra quem quiser, a mesa está preparada, a festa está preparada, decida você, se você quer entrar, participar ou não. Só que com certeza Satanás, ele é acusador, e uma das coisas que ele faz é tentar mostrar em nós que nós não somos dignos. E nós não estamos aqui porque nós somos dignos, nós estamos aqui porque a graça de Deus nos alcançou um dia. Quando nós mencionamos essa canção maravilhosa, a última canção que nós cantamos, aquele ladrão da cruz, você olhar para ele, quem era aquele ladrão? Era um condenado.
Os dois tiveram a mesma oportunidade. Olha para cá, os dois tiveram a mesma oportunidade. O que estava do lado direito e o que estava do lado esquerdo. Um reconheceu, o outro acusou. O orgulho deixou com que ele fosse condenado pelas suas próprias atitudes. Diferente de alguém que, pela misericórdia de Deus, no último minuto da sua vida, preste atenção, nunca tinha ido para uma igreja, nunca tinha frequentado um culto, mas na cruz, no momento da misericórdia, Jesus olhou para ele e disse: ainda hoje você estará comigo no paraíso. É reconhecimento. Você tem duas oportunidades de sair daqui hoje. Preste atenção e eu encerro agora. Pode se preparar. Os pastores podem estar vindo já. Duas coisas você pode sair daqui da mesma forma que você entrou, ou pior. Tem como, pastor? Claro que tem. O apóstolo Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo: quem come e bebe sem discernir o que é o corpo, come e bebe para sua própria condenação. O que é isso, pastor? É eu não entender o sacrifício de Jesus e eu dizer para mim mesmo: eu não quero mudança na minha vida. É como se você dissesse, você não tem coragem de dizer isso, mas o sinal espiritual é: eu não estou nem aí para o que Jesus fez para mim na cruz do Calvário, nada me importa. Esse é o recado que você dá quando você não reconhece o sacrifício de Jesus. Quando você olha e diz assim: eu não quero mudança, eu prefiro ficar dessa forma, você está dizendo: o sacrifício não valeu nada. Esse come e bebe para sua própria condenação. Mas o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 28, Marcelo, a seguinte frase: examine se o homem a si mesmo, e depois coma deste pão e beba desse cálice.